Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos a MF3. Você está ouvindo barulho de água, não é barulho. Isso aqui é um bambu, eu estou numa moita de bambu na beira do corguinho. No final vocês vão ver um pouco mais aqui o entorno. O tema de hoje, inicialmente não tem nada a ver com esse contexto. Tem a ver com a origem da universidade, como nós conhecemos. Quando damos um Google, logo vamos descobrir que essa ideia de universidade começou em Bolonha, na Itália, no norte da Itália. Dá o nome, inclusive, hoje, de toda uma concertação entre os Estados-membros da União Europeia, no que se refere à educação. E a Universidade de Paris. Essas universidades, o traço muito curioso delas é que elas começam como associação de estudantes, no caso de Bolonha, e no caso de Paris, associação de mestres e estudantes, como se fosse uma forma de proteção, de organização ou um sindicato propriamente. Então esta é a origem da universidade, tanto em Paris quanto em Bolonha. Isso depois se estende para outras da Europa, como Oxford, Toledo, depois nós vamos ter Salamanca e Coimbra. Existe uma discussão se essas seriam mesmo as primeiras universidades ou se não seriam duas outras experiências escolares que são anteriores a esse período, que ainda existem, que é a escola corânica de Tombuctu, no Mali, e a escola corânica em Fez, no Marrocos. Essa discussão deixarei para outro momento. Na tradição ocidental, no modelo institucional, que de certa maneira nos vincula, é mais conhecida essa versão dessas universidades serem as, digamos, primeiras universidades contemporâneas. É daí que surgem as universidades contemporâneas. Ora, um pouco mais do que se praticava nessas escolas, nessas associações, elas se despreendem. Essa associação de mestres e associação de alunos, como eu disse, elas se despreendem de outras experiências, que eram as escolas monásticas, as escolas ligadas às catedrais, no caso a de Paris, por exemplo, ligada à Catedral de Notre Dame, e as escolas palacianas. E o que se estudava? Isso é um tema interessante também de verificar. Nas escolas palacianas, convencionou-se estudar as 7 artes liberais. Eu nunca lembro elas de cor, mas as 3, que é o trivium, que é a retórica, a lógica e a gramática. E depois as 4 outras, que seria aí a astronomia, a música, não sei se a aritmética e geometria. Eu teria que conferir essa lista. Mas as 3 primeiras, que é lógica, retórica e gramática, era o que se estudava e que se desenvolveu em larga escala nas escolas palacianas. Nas escolas mais episcopais é que se desenvolve o estudo teológico, basicamente o estudo das escrituras e uma reflexão racional das escrituras. Essas universidades irão manter essa divisão, esses 2 blocos de assuntos, no seu programa de aprendizado, por assim dizer. Desde o início, uma característica da universidade, por exemplo, a de Notre Dame, em Paris, é que elas passaram a ter vínculo direto com Roma, com o Papa, e descolando do poder local, no caso do bispo local, do monarca local. Esta ideia de autonomia universitária que nós temos hoje surge exatamente desse período. É claro que tem bastante assunto em torno dessa origem. Eu finalizo destacando esse caráter mais fraternal quase, mais comunitário da vida universitária, que de certa maneira ainda se mantém, apesar de historicamente, a partir da Renascença italiana, nós observarmos outras modificações, mas nós temos uma característica que é essa relação entre o mestre e os discípulos. Ainda hoje, esse modelo marca o modelo europeu de universidade, sobretudo em mestrados e doutorados, quando, por exemplo, comparamos com modelos nos Estados Unidos. Sempre aqui lembrando que são ideias bem genéricas e são pílulas, portanto, deste período da história da filosofia que se chama escolástica, e que é o momento singular e muito importante do surgimento da universidade e de tudo que surge a partir da universidade.
Hoje, a nossa vida contemporânea é totalmente dependente do conhecimento produzido nas universidades. Nós, ocidentais, nos habituamos e usufruímos uma série de técnicas, não só em objetos, que apresenta-se para nós como mercadoria, desde um comprimido, um aparelho celular, um carro, a arquitetura da casa, o tijolo que foi feito, mas também do ponto de vista da subjetividade humana. Nós também temos uma herança extremamente forte, digamos assim, dependentes desta modelagem de como se produz, de como se transmite o conhecimento, de como se mantém certos saberes. Muito obrigado e até um próximo vídeo aula.